gritos de alegria e um sorriso porque nunca é demais, para gozarmos todos juntos neste dia, com a magia que houve noutros carnavais. O nosso grupo veio... Olá, boa tarde Pedro, como é que estás hoje? Olha, graças a Deus estou muito bem, estou aqui a passar agora os primeiros dias da reforma e é assim a minha vida, como os outros todos. E então és natural de onde é? Olha, eu sou natural da freguesia dos Biscoitos da Ilha Terceira, sou filho do Pedro Sardinha e da Alice Fraldoa, só que meu pai e minha mãe eram da Ilha Nova, mas depois casaram, vieram para os Biscoitos e tiveram lá os seus filhos todos. Oh, ok. Eu sou do Fraldão, do Manuel Fraldão da Ilha Nova e do Sardinha Pequeno, o Manuel Fraldão da Algoava e o Sardinha Pequeno da Ilha Nova. Yeah. E então já vives aqui no Canadá há muito ano? Olha, rapaz, por da manhã faz 47 anos que cheguei aqui. Cheguei aqui, estou lembrado, mas seja agora neste momento, no dia 7 de dezembro de 1978. Portanto, por da manhã faz 47 anos. 47 anos. Ok, porque sei, tu fizeste parte do Carnaval aqui no Canadá. Qual é as primeiras danças ou bailinhos que começaste aqui no Canadá? Isto começou assim, vim em 78 em dezembro e aqui já havia bailinhos a ensaiar. Até por acaso era o Manuel Sardinha, que se baila mais velhos, e havia um Jorge com a dança de espada e já ia com a dança de pandeiro e ensaiavam as duas no mesmo bilhar. E depois eu ia ver para passar o tempo, que era assim mesmo, os ensaios e tudo. Mas isso para o Carnaval, para Páscoa, aqui saíam sempre a mesma dança, ou se não fosse a mesma, fazia-se outra, saía-se Carnaval e Páscoa. E para Páscoa houve um problema de um senhor que não podia ir na dança, porque tinha um familiar, não sei se era pai, se era sogra ou sogro, e tinha ido para o hospital. E até por acaso eu sou primo do Manuel Sardinha, e o Manuel Sardinha pediu-me ao Pedro, tu por favor tens que dar uma mão, porque tu também andas aqui mais a ver os ensaios e sei que tu tens jeito para isso, e tu tens que me dar uma mão, senão a dança vai abaixo, porque um senhor não pode ir na dança assim, até era o Zoladeira das Lajes, esse senhor também escrevia assuntos, não sei, mas eu ainda tinha confiança com ele. E meu primo telefona para mim, e diz, olha, tens que ir na dança, que assim, lá e ele então deu-me os reclamos por telefone, e depois eu saí com eles na Páscoa, e continuei sempre a sair. Então estudavas as quadras, era por telefone? E foi, porque foi durante o dia que ele me telefonou, para depois à noite já saber alguma coisa. Eu não trabalhava, que eu vim de visita para aqui, e eu não trabalhava. E depois assim comecei a sair no bairro. Qual foi o ano? Rapaz, isto foi em 79. Que é 70? 70, vim em 78, em dezembro, e depois havia o Carnaval em fevereiro de 79. 79, saíste logo no ano, né? Saí logo, e depois continuei a sair, até fazer um papel que não gostava nada, que era de mulher. Mas pronto, desarrasquei-me conforme podia, e continuei a sair uns 4 ou 5 anos com ele. Depois, isso também acabou, e não era o meu ramo que eu gostava. O Adriano convidou-me de qualquer maneira, também saíste na dança do Adriano? Balinho. No balinho do Adriano. Balinho. E vais ver o princípio da dança de espada. Do balinho, e eu ia de mulher também aí, mas eu não gostava. Ele tinha o irmão era engraçado, porque era mesmo novinho e tinha graça vestido de mulher. E o mar ia também, até o mar ia de minha filha, aquele mar do East, grande elemento de danças. Do East, não é? É esse mar, aquele caminhos lá do Santa Luzia da Praia. Mas esses bailinhos não foram gravados nessa altura, em 70 aí é que está. Depois começaram a aparecer o VH, mas havia o bailinho de Manuel Sardinha, mas era o
era tudo gente, podia-se dizer que era quase uma personagem, que era, olha, o javalinho de mestre, o javalinho, um homem a cantar em cima de um palco, aquilo que toda a gente consolava-se a vir. Era esse baile. Isso é o pai do Rogério, estás a falar, não é? É, exatamente. O nome dele é Jamendes. Um homem em cima de um palco, para mim, foi que eu gostei mais de voz. A puxar, tinha outros talvez melhor. E era esse baile, Manuel Sardinha, puxado por o Javalinho. Havia o Adriano Cosseu, o Adriano, o mestre, podem falar dele, o grande mestre, podem falar dele, e já ouvi coisas tolas para a boca fora de alguém, mas foi o melhor mestre no Canadá, seja de bailinho, seja em danças de espada, a cantar. Pronto, todos nós temos fracos, não pode ser fortes em tudo. Se é forte na voz, pode ser mais forte a puxar a espada, pode ser menos fraco. Mas o Adriano foi, para mim, o melhor mestre que passou aqui. A gente, eu comecei a chatear e coisa, e começámos a fazer a dança de espada. O Adriano, quando começou a fazer a dança de espada, estava, o Luciano Coelho estava, o Francisco Rabiz estava e o Sebastião Carvalho. E aí começámos a fazer a dança de espada. Mas houve aí um problema, pronto, ele saiu por causa de problemas, não foi ele que os fez, foi mulheres que fez esses problemas e foi uma pena. Essa dança acabou, mas ele continuou a puxar danças e a sua categoria continuou em cima de palco. Uns como era contra e tiravam o valor, mas deve-se dar o valor a quem o tem. E ele sabe que eu nunca ninguém me ouvi a falar mal dele. Agora, fui para o lado da razão. Se eles tivessem a razão, eu talvez tinha ido para lá, mas ele não tinha a razão, que não era ele, era outras pessoas, até era a mulher que estava envolvida aí. E pronto, quando fizemos a dança de espada, olha, a dança de espada aqui tanto bem, que logo a seguir temos que fazer mais uma dança de espada. E depois o pessoal já perguntava, vocês têm mais uma dança? Havia aqui 3 grupos, ou 4, bastava só aqueles grupos, não precisava mais nada. O pessoal, ainda sei quanto é que pagavam já na altura, se aquilo era $10 ou $15, sei que aquilo era pagado, e o salão para arrendar e tudo aquilo, até penso que era $15. Começámos a sair, o pessoal, aquilo caiu muito bem. E danças escritas pelo Abel, Santa Germana, a Saguinha e o Hitler. E depois, então, comecei a sair em danças escritas por José Fernandes, para mim, homem a escrever poesia em papel de magalhães, nunca vi. Estás a falar no José Fernandes, o que cantava cantorias. O apelido dele, o nome dele é José Fernandes Ormundo e o apelido é o José Fuete. Nascido na Ribeirinha e depois foi criado desde criancinha. E ele escrevia assuntos para as danças. E esse homem, e ele tinha um poder que ele não precisava ver, bastava só tu dar os pontos e, por exemplo, como uma dança que até quem saía nisso, pronto, lá o Sardinha, que era a escravizora, que aquilo fazia-se mais nos episódios, a falar um pedaço neste episódio, a falar um pedaço naquele. E então havia aí um romance que foi muito famoso, que era a escravizora. A escravizora, e até, só por isso vejo a imaginação daquele homem. E disseram-lhe, olha para isto e isto e isto e isto, e ele veio lá. Ele escreveu o Manuel Sardinha até que dizia isso. Com a escravizora agora há muita casa nojenta, que há mulher que não sai fora da cadeira de onde se senta e o telefone toca, que o filho quase que rebenta. Este homem tinha uma imaginação que não se pode comparar com quase ninguém. Yeah. Tem aí muitos que lá mesmo na terceira, que isso foi, ele dizia-me mesmo, o José Fernandes, aquele homem tem uma imaginação e foi, ninguém, que era o El Costa, este seu El Costa, isto foi, nunca foi cantador, mas a escrever foi melhor, da terceira, das Lajes, foi a melhor coisa que se passou até hoje, Lajes. E depois pronto, quer dizer, e depois ele veio, mas a gente já tinha aqui 4 grupos, que era um espetáculo, que era o que eu estou a dizer, bastava só aqueles grupos, era o bailinho do Manuel Sardinha, o bailinho do Adriano, o Magalhães
que era as gatinhas, que aquele homem, para mim, foi um dos melhores elementos que vi. Eu cheguei a ver. Mulher, Yes. e também depois apareceu aí a dança do João Merinde, que era boa malta, que tinha o Pilhota de 4 poeta, que é esse Tony Silveira, o Tony Silveira, Yes, o António Silveira. aquele era danças, e pronto. E depois começou danças, a nascer danças, tudo fazia danças, e foi bom, e vinha danças da América. Chegou a ter aqui 18 salões abertos e 21 dança para dançar. Poxa. Isto então eu sei. Hoje em dia nem sequer metade E a dança de espada tinha tanta, o pessoal aderia a tanta dança, há quem não gosta, que é assim mesmo, mas até chegou a ter ao menos 7 ou 8, e sei que teve, por ano, não era todos os anos seguidos, mas até 8 danças de espada aí para dançar, e era danças boas, mas aí já vinha então danças de fora, vinha da Califórnia, vinha o Vítor Santos aqui da América do Oeste, que eram os amigos, e também fomos lá, que fomos convidados para lá, fomos lá a Santa Germana, e fomos com a Santa Germana também a Montreal, a Quebec, fomos a Montreal e a Quebec. Desde 79 até 99, e saí muita... 79 até 99? Saí em muita dança, e fazia-se Carnaval e Páscoa, mas agora também a conta não sei, mas depois virei, foi sempre mais para danças de espada, e fizemos danças de espada, depois no fim acabamos com 5 danças que saí lá no Luciana, e até fomos a Portugal em 1999 com a dança lá, e isto foi... O Carnaval aqui não é dito por mim, mas sei quem é que dizia, e era gente que percebia de Carnaval, não foi com mais quantidade, mas com qualidade, para a pressão dos bailins que saía, era um Carnaval cheio de qualidade, mesmo escrito para as pessoas que estou a dizer, o José Fernandes e outros também escreviam, e até vinha danças da Teixeira aqui, vinha danças da Califórnia aqui, vinha danças da América de Baixo aqui, era o que viam com o Carnaval aqui, porque também tinha uma coisa muito boa para uma dança, os salões são perto de uns dos outros, estás a compreender? O máximo que a gente pode andar é 1 hora, corre tudo. O que a gente tinha mais longe fora de Toronto era o East, e aqui em Mississauga, e depois assim... O East era o mais longe, não é? Mas o East era um lugar... Fica para Secarva, não é? Sim senhores, e isto era tudo mais pessoal do ramo grande, e era uma gente, quando a gente chegava lá, a gente via mesmo, porque queiram ou não, há os lugares bons e os lugares que a gente gosta menos e gosta mais. E tem sempre os sítios que gostem mais de dançar. E a gente sabia qual é a melhor a hora e tudo, e a gente combinava e coisa, olha, a tal hora vamos estar lá. E eles já sabiam que a gente também ia, mas a gente quando chegava ali, era como chegar às Lajes, Vila Nova, aquela gente, quando vê uma dança, que diz, olha, eu gosto de ver aquela dança, eles, não é preciso o locutor chamar a atenção, dizer, olha, está aí a dança. O pessoal já ia se assentar. Já sabia o que era bom. Quando o falava o microfone a representar a dança, abriu o palco, já estava a bem dizer tudo ali assentado, e eles já espera, e até todos para ele acabar de falar, para a dança começar. E isto era importante. Nas danças que saí, nunca falei com ninguém para a gente ser a melhor dança, porque a gente não é que escreve, o assunto é que faz a dança. Agora, a minha preocupação era sempre, nas danças que saía, a gente está mais ou menos bem ensaiados e saber representar mais ou menos aquilo, não somos profissionais, mas não assassinar a letra, que é o mais principal de um declamo, é a gente não assassinar a letra do ator que escreveu, que basta só mudar ali uma coisa, escangalhas logo tudo, não é? E também precisas ter a pausa, que aquilo tem vírus, aquilo tem pontos, aquilo tem tudo que é assim mesmo. Não é a cantar, mas no falar aquilo tem que ser tudo conjugar uma coisa com a outra.
se te der a deixa e tu tens que ir para cima, e se tinhas para baixo, a dança está a ficar estramalhada. Fica estramalhada. Exatamente. Tá bom, e o que é que marcou, então, qual é a dança que marcou mais na sua época? A minha, eu vou-te ser sincero, a mim marcou mais outras danças que as danças que eu saía. Ok, posso ficar a saber disso, então, e sei de uma história, de uma dança, e para dizer aqui mais ou menos, isto vai levar 7 ou 8 minutos. Não, seja lá e essa dança foi escrita por José Fernandes, que era, isso, houve quem escreveu essa dança, mesmo lá na Teixeira, assim, o Sr. José, mas o Sr. José fez uma para aqui, que foi para o Sport Clube Lusitana em 1985. E essa dança chama-se a Brianda Pereira. A Brianda Pereira foi, para nós açorianos, especialmente para os teixeirenses, uma coisa que a gente tem um orgulho tanto grande, que isso já é de quase há 5 séculos, que faz agora 500 anos, em 2081, faz 500 anos, e ainda hoje eu aprecio a vi danças e a falar na nossa heroína Brianda Pereira, a heroína Violante Conta e tudo, porque foi um marco que ficou na nossa ilha, e foi a nossa ilha que foi a única que não deixou, não foi dominada pelos espanhóis, e tivemos sorte de ganhar essa batalha que eles pensavam que ganhava, mas tivemos sorte devido a essa senhora Brianda Pereira, a outros, que era o Frei Madre Pedro Freire da Madre de Deus, e homens que ele, além de ser freire, fazia de padre, teve ideias e lutou também para a Teixeira. Então, uma vez o José Eliseu, sou muito amigo dos cantadores, e o José Eliseu veio à minha casa e eu tinha um bocadinho de clã, que era só isto, e dizia assim, e eu disse-lhe assim: Brianda, uma mulher, a Salga, uma baía, heróis e heroínas nasceram nesse dia, uma mulher lutando e um frade com uma cruz em defesa da ilha Teixeira de Jesus. Eu só sabia isto, e disse isto ao José Eliseu, e o José Eliseu virou-se para mim: olha o que está aqui feito. E ele disse, isto é a última parte do narrador. E agora ele virou-se mesmo para mim: e o que está aqui para trás para chegar aqui a essa situação? E foi o que me fez incentivar, e eu aprendi, e até aprendi, e eu vou dizer mais ou menos o que aprendi, e então isso começa assim, e também lá a contar, e dizer: isto tu sabes muita coisa de danças, até por acaso sei. E então isto começa assim, essa narração, que isto é disparado, e é assim, isso era o tal Frei Padre da Madre de Deus, Pedro da Madre de Deus, que era o narrador dessa dança, e dizia assim: caríssimos ouvintes e meus compatriotas, abrem vossas memórias a estas minhas notas. Eu venho apresentar da história da Terceira, a Batalha da Salga e a Brianda Pereira. A 25 de julho de 1581, a plebe mais miúda, nosso povo comum, por terem Dom António como rei português, derrotaram as tropas de Dom Pedro de Valdez. Cai o continente sob a coroa estrangeira. Por 3 anos, Portugal foi só a ilha Terceira. A ilha não se rende, para as armas apela, o Açor que desafia o Leão de Castela. Os nossos camponeses, o povo terceirense, por amor à terra e à ilha, a todos vence. Os fidalgos de Espanha são postos em mortalha, até os touros lutaram nessa grande batalha. Brianda, uma mulher, a Salga, uma baía, heróis e heroínas nasceram nesse dia. Uma mulher lutando e um frade com uma cruz em defesa da ilha Terceira de Jesus. E aqui o mestre entra e canta a primeira cantiga, e o dançarino diz assim: essa dita luta travou-se pela razão principal, que o rei de Espanha fosse também rei de Portugal.
anda o povo em campanha, cada qual aos seus é grato, uns por Filipe de Espanha, outros pelo prior de Corato. Isso é a narração. E agora aqui começa a Brianda Pereira a falar por aí abaixo, a falar com o capitão Sisto de Ornelas, que era um comandante, ele era o capitão de ordenanças na Vila São Sebastião. E a Brianda foi a primeira a ver, nessa altura, as caravelas já lá mais ao longe e coisa. Ela ficou meia assustada com aquilo, e depois começou a contar ao marido e aos vizinhos, e foi à Vila São Sebastião e foi dizer ao capitão Sisto de Ornelas. E ela diz assim a ele: Capitão Sisto de Ornelas, grandes nós e caravelas que no mar alto vi eu, já não sei o que pensar mais. São naves descomunais, grande coisa aconteceu. Forte armada cerca a ilha e navegavam de quilha em rumo ao Porto Judeu. E ele vira-se e diz: Brianda, da esquadra que lhe ronda, ninguém fuja, nem se esconda do poder que ele encerra. Há dias anda aqui perto, mas não sabemos ao certo se vão pôr homens em terra. Temos Ciprião Figueiredo, governador nato e sem medo, está preparado para a guerra. E ela diz: Senhor, com a maior brevidade que corra a cidade, para ele ser sabedor. Distantes da corte vivemos, mas por Dom António temos muito respeito e amor. Eu, que tão fraca mulher sou, se necessário é, lutar vou ao lado do governador. E ele foi falar com o governador e disse assim: Dá-me licença, excelência, trago um assunto de urgência para a vossa resolução. A esquadra filipina está ao pé da orelha da mina, pronta para entrar em ação. E ali é fraca a defesa, mas não temos a certeza se desembarcam ou não. E ele o governador virou-se para ele e disse: Meu capitão, faz o que possas. Estou concentrando as forças nossas e preparando a defesa. O capitão dessa esquadrilha, em qualquer ponto da ilha, pode atacar de surpresa. Fidelidade. Fidelidade jurei a Dom António, que é meu rei, por uma pátria portuguesa. E é aí que canta o mestre dos dançarinos: Foi a São Sebastião, Brianda a nossa heroína, para dar a posição da esquadra filipina. Ciprião pôs mãos à obra, é governador capaz, está estudando a manobra que a esquadra no mar faz. E aqui então entra a segunda cena, que os espanhóis a prepararem-se, a estudarem a maneira melhor, à espera de mar manso e coisa. E então o comandante dessa esquadrilha chama-se Dom Pedro de Valdez, e tem o sobrinho, que é Dom Diogo de Valdez, e também outro nobre, a Dom Filipe, que é o Francisco Padilha. E eles falam, estes três, nessa cena, entre uns e outros, e começa o sobrinho para o tio e diz assim: Meu tio, grande Dom Pedro de Valdez, este rincão português por nós não tem um afago. Eu venho a vós avisar, está bom para desembarcar, o mar está como um lago. Dê a ordem de desembarque e que amanhã se marque que é dia de Santiago. E vira-se o tio: Meu sobrinho, Dom Diogo, há dias que isto de um jogo e o lugar apropriado. Segundo as informações, na ilha há poucas munições, mas devemos de usar cuidado. O governador por dinheiro não se vende, e eu quero ver se a ilha se rende sem o sangue espanhol ser derramado. Dom Filipe confiou-me esta armada, juro por Deus que a minha espada em sangue será embebida. Pela grandiosa Espanha lutarei, e por Dom Filipe, a quem jurei defender com o custo da própria vida. E espero a bravura tua, que esta ilha, tão pobre, despida e nua, em breve será da nossa Espanha querida. E falou o Padilha e diz assim: Eu, Dom Francisco de Padilha, lutarei para que esta ilha para Dom Filipe venha. Gente traidora e perdida, ninguém escapará com vida se contra nós fizer campanha. Este povo baixo e ingrato, que aclamam o prior de Corato, desprezando o rei de Espanha. E depois fala o Dom Pedro de Valdez, que é o capitão disso tudo. Diz: De surpresa a que se avança,
a salga baía mansa, aonde o mar não afunda, a terra ajeitou-se em chão. Pelas 3 horas da manhã, darei ordens num segundo, para que a dúvida se dissipe, como Portugal, Dom Filipe será rei do meio mundo. E depois aqui entrou o mestre e diz: pelas 3 da madrugada fica tudo em pé de guerra. Está-se aprontando a armada para pôr homens em terra. Gente da Ilha Terceira, prepara-te para a campanha. Vais lutar pela vez primeira contra soldados de Espanha. E aqui começa a outra cena. É só mais uma cena. Aqui começa a outra cena e é a Brianda Pereira a falar com o marido e depois o Ciprião Figueiredo a pedir ajuda ao Capitão Dias, que esse Capitão Dias era capitão das de 2 companhias que havia nesse tempo já lá. E então começa a Brianda. Meu esposo Bartolomeu Lourenço, olho com um tremor imenso na Baía às caravelas, em mim cai tal amargura, que desgraça ou desventura nos manda o destino nelas. Brianda, todo o mal há de passar, e tornaremos a gozar as tardes calmas e belas. Ela, a salga, este meu mundo pequeno, namorando o mar sereno, eu passo tardes inteiras. Ele, a salga, estou preso a ela num laço, em nossos terrenos faço nossas fartas sementeiras, val de abundância e de fartura, na repousante frescura das vinhas e das figueiras. E aqui entra o Ciprião, que é o governador, a pedir ajuda ao Capitão Dias. E diz assim: Capitão Dias, meu amigo, quer que venhas comigo numa missão importante. Dom António precisa de auxílio. O infeliz está no exílio, em França, país distante. Para vermos se a sorte muda, nós vamos pedir ajuda à grande patriota, Dona Violante. E ele vira-se e diz assim: valoroso governador, minha espada tenho ao seu dispor, e minha vida também, para lutar contra essa raça. O menor sacrifício que eu faça seja morrer pela pátria mãe. E iremos à praia de Tous, porque há lá grandes heróis e homens de grande destaque. Já mandei pôr vigias nos portos e nas baías, em casa de desembarque. E aqui canta o mestre e diz assim: grande Dona Violante, fidalga nascida em Angra, por causa tão importante a sua fortuna sangra, com tropas que sustentou, para que o rei à pátria se una, essa fidalga gastou parte da sua fortuna. E aqui entra eles a falar com a Violante, que é outra cena. E então ele diz assim, o governador, e diz: excelentíssima Dona Violante, sois sustentáculo importante de Dom António na Terceira. Sabemos que grandes gastos já sofres, mas estão vazios os cofres e grande despesa se abeira. Deveis a Dom António ajudar, para em Portugal não reinar uma dinastia estrangeira. E ela diz: eu, Violante do Canto, para ele ser rei gastei tanto, e ainda mais posso gastar. Em armas e em soldados, mais de 30.000 cruzados dei para a guerra sustentar, e toda a minha fortuna gastarei por Dom António, que é meu rei. Até mesmo a minha vida posso dar. Meu pai, João da Silva de Conto, que Deus tenha um guarda santo, foi fidalgo e general. Aqui em Angra criou-me com nobreza, ensinou-me a ser portuguesa e à nossa pátria leal. Recusamos Dom Filipe, esse rei demónio, e abraçamos a causa de Dom António, herdeiro por direito do trono de Portugal. E o governador vira-se para ela e diz: eu governo e obedeço embora, mas heroica serás vós, minha senhora. Permite que eu veja a vossa mão? E depois o Capitão Dias diz: senhora, de porte e calma, sois em nobreza e na alma mais forte do que Sansão. Senhora, por seres quem és, deixai que ajoelhe a vossos pés
por seres da nossa ilha a salvação. E ela aqui diz assim: ide e lutai pela nossa ilha, e lembrai-vos sempre que sou filha da pátria e da terceira muito amada nos corações e almas deste povo. Afirmo que encontrarão de novo a nobreza pelos nobres desprezada, e quando toda a fortuna eu acabar, só peço a Deus do céu para me deixar a dignidade de mulher e uma espada. Grande dona violante, isto é o mestre, grande dona violante, fidalga nascida em Angra, por causa tão importante a sua fortuna sangra. Com tropas que sustentou para que o rei à pátria se una, essa fidalga gastou parte da sua fortuna. Agora começa a outra cena, mas eu só vou dizer só, que eu também não sei mais, vou dizer só o capitão da esquadra, a mandá-los atacar a ilha. E então diz assim: são 3 horas da madrugada, a noite está sossegada, vamos pôr tropas em terra. A nós se negam a render, pela espada onde aprender, querem guerra, ou ter guerra, não me escapa um só povoado, ordeno que seja tudo tomado, do mar até ao alto da serra. E depois aqui então, já não sei, fala aí outra vez o sobrinho, o Padilha, e então os outros foram à praia, falaram à praia, e então aí falaram que ainda hoje há sangue desse lá na praia, dessa família, que era um senhor chamado Belchior Machado Lemos. Este senhor era era capitão de ordenanças na Vila da Praia, naquele tempo, que era a vila, e também era cavaleiro da Casa Real. E depois, mais tarde, foi capitão dos mares dos Açores. Lá está escrito, o São José Fernandes a dizer isso. E então, só tem aqui 2 cantigas, são mais 3 cantigas que eu vou dizer. Não, pode dizer. 2 cantigas que é que faz o resumo desta cena, e vê só o poder que está aqui feito. E diz assim: depois de eles falarem com esse senhor, vierem-se embora, e depois o mestre canta e diz assim: quando a batalha ferir a salga que fica além, a praia vai acudir com os recursos que tem. A praia, burgo antigo, de gente nobre e capaz. Quando a pátria está em perigo, a praia não fica atrás. E agora, há só aqui esta última cantiga, que eu não sei mais, não estudei mais, então vem a ser a última cantiga da primeira moda. E isto os dançarinos já que dizem. Esta cantiga, antes de entrar o assunto, e então diz assim: a história é das mais finas, tem heróis e heroínas brilhantes como as estrelas, dentro de campos de batalhas, ganham-se muitas medalhas, mas em todos podem tê-las. E é isso. Yeah. Isso é uma história bem isto, antiga. Isso já eu acho que não é de meu tempo. Até por acaso, eu também estudei isso e pronto, muitos vão gostar e muitos há sempre prós e contras, mas a mim não me interessa nada. Em tudo que seja. Agora, isto para mim é mais que esta gente nova que sai em danças, fala na Brianda Pereira e não tem som nenhum o que é. E agora, se virem isso, porque isto, ele escreveu isto, ele leu a história primeiro, e o que eu admiro mais nele é porque tu se reparares, isto é, qualquer um analfabeto percebe essas palavras que eu estou a dizer, não é coisas que eu nunca vi esta palavra, eu nunca vi aquela, e ele sente com uma facilidade tão grande, a contar uma história em rima e não ir buscar nada que diga, pá, isto não pode acontecer, isto é impossível, e aqui não se encontra nada a dizer, isto pode ser verdade, que ele virou isso em rima, porque ele não viu o que é a Brianda Pereira disse, não viu mas a imaginação é que é tudo. A imaginação é que é tudo. E esse homem tem uma imaginação que para mim é fora do normal. Mas não sei como é que
que tem isto tudo na sua cabeça. Isso é, pronto, também, olha, é bom que é para depois, também hoje eu vou dizer, mudar, já estou velho, já não decoro, e também já estou velho. Não, é isso. E eu que sei por abaixo de outras danças e cantigas, mas depois já estão as cantigas. Admira como é que tem isso, isto tudo. Mas isso tem a sua tática de aprender. Tem? Tá, assim, Ok. mas é com a minha experiência própria. Sim. Não é com nada de ninguém. Porque se tivesse isso mais cedo, eu também dizia. Eu sempre ajudei aqueles que vi que aceitavam nas danças, porque tive sempre essa presunção. Não é eu só a mim e me representar. Porque há muitos que vão para cima do palco para se exibir assim. Eu nunca fui um desses. Ok. É para gostar, é o grupo todo, e tem que ser. Tem que ser, yes, é o grupo todo, não é? Yes. Mas é difícil o grupo todo, estás a compreender? É difícil, que há sempre um que tem menos jeito, mas pronto. Passa, dois já é muito complicado. E eu sempre tive a preocupação de ajudar, e eu, rapaz, queres que te ajude, isto seja assim, e seja assim, e aguenta essa palavra mais em cima. Sai melhor. E é assim. Então, eu também agora já não estou a trabalhar, e também já saí há muito tempo, não é de agora, já há 12 anos, 3, 4 para trás. Isso já está há muito tempo E então, já me tinham dito que é de manhã à noite, em junho e coisa. E então, isso ajuda muito, de manhã e à noite, antes de deitares, e de manhã em junho, a primeira coisa, pegas no papel, a tua mente te a dormir, está-se carregada, a bateria está carregada, e tu vais e começas a ler. Mas há a maneira de ler, estás a perder? Porque o que faz-se muitos enganar, que também era o meu caso, é a gente querer aprender num instante e depressa. E aqui é que vais ver o meu raciocínio, a minha ideia, que eu tenho as ideias, tu tens as tuas, cada um tem as suas. E então, o maior erro que a gente faz é eu dar-te um papel para tu aprenderes e tu passas os olhos, passas 2, 3 vezes, mas depois metes o papel ao lado e já estás a reforçar o teu cérebro a gravar coisas que tu não sabes, porque eu não estou aqui a pensar, viste? Já está tudo metido na cabeça. Eu não estou aqui a pensar o que é que vou dizer. E tu, se reparares, em muita gente em cima de um palco a reclamar, eu estou a reclamar e ele está com a boca a dizer baixinho, que é para ver se vai buscar. Eu já não tenho esse problema, porque eu também tenho conhecimento da rima, e quem tem conhecimento da rima ajuda muito. Que eu cheguei a estar em cima de um palco e o meu companheiro ou companheira está a declamar e ela já está quase a acabar e eu branco sem saber o que é que vou dizer. Mas nunca, a gente não tem nada que se ficar em pânico, porque isso é o pior. Já chegar e digo outra coisa. E então acaba, como eu tenho um bocadinho de poder de rima, eu vou buscar. Isto também ajuda muito. Mas da maneira de aprender é o que estava a dizer, é um erro muito grande, a gente botou o papel à parte e está a reforçar a memória e coisa, e tu vais gravar um E, um U ou um A fora que não está ali, já te estraga e também da maneira que tu falas, porque eu não sei falar português, o meu português é fraco, mas eu vou para ali, aprendo um papel e podia estar ali a ler, é raro falhar ali um A, um U ali, até as vírgulas e os pontos, mas a gente deve de aprender sempre com aquele papel. E até eu era assim, depois começava de novo, como quem está a aprender uma reza, pá, não, estamos a aprender e pronto, esquece, não vais mais reforçar sem tu teres a noção que estás a dizer certo, e depois começas ou no trabalho, isso aí em danças, mas eu tinha essa preocupação, quando
falhei, parou, não vou mais tentar e gastar a memória que vai-me gravar ali naquela situação e eu depois de menos de lá vai ser daquela maneira. Não te preocupes, está sempre papel na mão. Podes, pronto, dar-te papel até faltar 2 dias de carnaval. Sempre papel na mão. Porque eu estou aqui, já vês, e estou aqui. Isto é uma dica muito boa de estar a dizer. Eu estou aqui a dizer isto, mas aquilo já está tanto na minha mente que eu ainda tenho um assunto aqui na mão, mas eu sei onde é, que em verão da página, e estou a ver, olha, a primeira está lá em cima, a outra está cá em baixo, a outra também é muito difícil, mesmo os mestres, para dizer as suas cantigas, tem que, a primeira frase, é primeiro de tudo, se falhar a primeira frase, nunca mais apanhar a cantiga, porque a música já andou, e eu aprendi assim, e agora sei que posso dizer isto, e outros, talvez mesmo, porque eu também agora também ando lá muito na terceira, e depois de me ver lá, e vão sair no carnaval, e se calhar uns vão estudar dessa maneira, e depois olha, o senhor tinha razão, eu estudei assim da maneira, porque nunca deixar o papel e começar a estudar, a reforçar a mente, e papel, ou está o papel na mão fechada, estás a ver, e depois já vai, e depois já, não dá certo. Aí, mas aqui eu sei que usas outras tantas de outra dança, mas não vou dizer agora, há sempre outra vez, de uma dança que é as 7 dores da Virgem. O José Fernandes já fez também, e foi escrita para o Chim, que era uma senhora que isto é um espetáculo em cima de um palco, isto é que é representar carnaval, uma senhora que se chama Margarida do Raminho, eu acho que o apelido é Xixa, de repente eu estou enganado, mas é Xixa, e esta mulher, isto foi, e o José Fernandes é que fazia sempre danças, sempre para ela, e para muitos lá na América. Está a falar na Califórnia, não é? Oh, isto é, e muita dança. Mas agora posso dizer 2 cantigas. Pode dizer, yes. De uma dança que ele saiu, que depois eu fui buscar essas 2 cantigas, de uma dança que não foi eu que saí, eu saí aqui em Mississauga, e vê só o trabalho que está aqui feito no basear do dia que Deus formou. E então, eu sou uma pessoa, quando eu vejo uma coisa que me encanta, eu tenho que aprender. E então ele fez uma cantiga na primeira moda, e está baseada no dia que Deus fez. Nós sabemos que o ano tem primavera, verão, outono e inverno. O dia tem a manhã, tem o meio-dia, tem a tarde e tem a noite. E verem o que este homem ajuntou aqui. E diz assim: para vós as manhãs sejam frescos orvalhos que beijam rosários repletos de rosas. Na hora do meio-dia vos dê a Virgem Maria suas graças milagrosas. Nas tardes mornas e calmas Cristo dê às vossas almas esperanças maravilhosas. E à noite, sem receio, que vos dê um céu cheio de estrelas luminosas. Isto até uma pessoa fica comovida. E depois tem uma que só numa cestilha ele conta a vida, até nessa dança, essa cantiga também é dessa dança, ele, numa cestilha ele conta a vida de Jesus Cristo toda, do nascimento até à morte, numa cestilha, e eu venho isso, faz-se por Jesus Cristo em menino veio ao mundo com destino para dar vida a quem não tem. Em Belém nasceu para a fé, foi criado em Nazaré e morto em Jerusalém. O que é que se pode... Muito bonito, yes. O que é que se pode criticar em coisas dessas? Porque uma dança, muita gente não sabe, e muita gente não aceita estar dentro da dança, porque não sabe o que é a dança. Porque nós, quando um grupo se junta para fazer uma dança é uma crítica.
A gente foi buscar uma crítica para fazer aquela dança e fomos criticar nós próprios, temos a criticar aquilo que fomos representar, mas está lá sentado a plateia para criticar a crítica que a gente fizer, se está bem feito ou se está mal feito. Está mal feito, Mas se eles forem dizer que está mal feito e vai ao TGV, até brigam, para quê? Para quê? Eu sempre fui prezado, ensino em dança, porque eu então sempre fui assim, eu passei numa dança, eu próprio é que tenho que gostar da dança, porque sei, se eu gostar da dança, alguém vai gostar da dança também. Se tu fores para uma plateia, tem lá 100 pessoas, e 55 pessoas gostarem da dança, está feita, fizeste o teu trabalho, estás a aprender? E isto trabalha assim. Agora tem muitos que eu não tenho coragem de ir para cima de palco, dizer o que dizem, que nunca, eu não quero que me digam a mim, eu também não quero dizer aos outros. E tem gente que vai ali para cima, dizem tudo, até vestem se for preciso, saem a despir as calças e a gritar, e dentro de lá abaixo com coisa, para tudo. Eu não saio em coisas dessas. E isto, toda a gente diz, respeita, eu não respeito, eu não gosto, eu não respeito, não tenho nada a dizer. Agora, se vies para mim a perguntar, gostaste? Para que é que eu vou dizer se gostei, se não gostei? Vais dizer logo que não gostou, não é? A minha mulher é muito crítica contra mim, de ser assim. Mas está a dizer a verdade. Estou a dizer a verdade. E para mim a verdade, a razão tem muito valor. E a palavra, vais-me matar se estou a dizer a verdade? Não, está a ser sincero e a dizer que sente. Agora muitos vão para cima de um palco para a tua saúde. Se isso fosse antigamente, que o carnaval, a maior virtude do carnaval é a rima. E toda a gente está-se a queixar, está a haver muita dança sem rima. Porquê que está a haver dança sem rima? Sabe porquê que está a haver dança sem rima? Porque eles não querem pagar ao ator para escrever, tem que pagar 400, 500 dólares e vão para ali, buscar piadas. Vão para ali dizer polícia para boca fora, e grandes atores, vão para ali dizer polícia para boca fora por causa de quê? Para fugirem para cima de palco e ainda dizem frontalmente, a gente vai acabar com isso, que é para ir para a mesa. Para a mesa comer, e vão para a mesa comer, e não é só eles que vão comer, vá filhos, vá mulher e vai tudo. Mas isto aí, precisava haver uma regra, porque aquilo é muita despesa, aquelas mesas que tu não sabes, tu não vês, mas eu já tive a oportunidade de ver, mesas que eu digo, louvados a Deus, mas aquilo sai um bolo em três logo a seguir, estás a compreender? Que tem sempre a fornecer. Como aquela mesa de Junqual, aquela mesa da Vila Nova, aquela mesa da Ribeirinha, aquela mesa. E tive a oportunidade de ver. Mas está a falar na terceira, não é aqui? Na terceira. Não é aqui. Não, estou a falar é de lá. Aqui a rima já está a falhar, mas pronto, sempre. Sim, mas está-se a referir à terceira. O carnaval aqui está a ficar muito fraco. Isto já nem sequer salão já para. Nem sequer salão já para dançar. A primeira coisa é essa, nem sequer salões. Também fazer uma dança. Para ter 3 salões e isto e assim, a gente e os salões que estão abertos também, há aqui este, que é a Mississauga, este é o único que está com a mesma maneira de ver de há 40 anos para trás. Tempos antigos. Tempos antigos, e ainda melhor agora, que é o Clube Português de Mississauga. Isto é pena que os outros acabarem, tem um aí que está também coitados. Aquele da Casa do Alentejo também é bom. O Casa do Alentejo, isto nunca. O Casa do Alentejo, isto nunca foi clube fazer dança. Alugava mas dançavem lá. Era sempre, isto era dos melhores lugares para dançar. Eu acho que é bom, tal coisa. Os melhores lugares para dançar, a gente preparava-os. A gente ia, eu fiz cabeça de várias danças, eu, o Francisco, o Luciano e o Sebastião, e a gente escolhia os 2 primeiros lugares de gente
que até pronto, nem sequer tinha alguns da Ilha de Cheira, mas a maioria não era de lá, e a gente vamos lá e coisa, e que a gente sabia que eu podia ir no primeiro ou no último, a apreciação deles era sempre igual, estás a aprender? E aquilo é como de manhã, estás o carro a aquecer para sair para o trabalho, e a gente também tem que estar o assunto meio quente, duas danças, aquilo fica e então se começar bem, pronto, está feito. E a gente escolheu assim os lugares mais com menos apreciação para ir dançar, e quando era ali meia-noite, 1h da manhã, que era a hora, para contar também o pessoal, tinha muita gente que depois de certas danças a dançar iam-se embora, e eles já falavam com a gente, olha, se fosse a tal hora, tudo atrás tudo do é dinheiro, a caça do dinheiro. para contar às pessoas, exatamente, e a gente assim fazia. Tem 2 grandes clubes que acabaram bem, e estes 2 clubes eram dos situados que não era eu que estava a sonhar isto, que saía noutros, e não, que estou a falar do princípio aí, quando havia o Lusitano e o Angrense. Isto são 2 clubes muito bons, isto depois acabou de ser os 2 clubes mais fortes para receber danças, mas no princípio eram os mais fracos. Se a gente chegasse lá, chegava-se, não chegasse, não se importavam de saber. Mas eles foram espertos, que depois começaram a fazer danças e a convidar, eles tinham dança, a gente tinha dança, a gente tinha o clube, a gente tinha aquilo lá, e muito bem, só que eles tinham uma tática que é de angrenses, de Angra, e em Angra não era muito danças, não é? Não, agora tem esse teatro angrense já anos para cá, e tu pagas o bilhete para te assaltar. Mas antigamente não havia nada. Não. Havia freguesias que antigamente a gente nem sequer, mas não era, mas passava e não andava, como freguesias lá. Passava e não entrava? Não entrava em São Mateus, não entrava na cidade, iam à Ribeirinha dançava, porque este homem devia ser muito bom, que eu não o conheço, que eu era um cagador com 10 anos quando comecei assim na primeira dança, mas ali iam, não sei porque aqui à Ribeirinha era a Casa da Lata, que era um José Grande, ou Manuel Grande, ou não sei o quê, e a gente chegava lá, talvez meio-dia, 1h, não tinha ninguém. Já, a gente vai-se embora. Eu disse, não, isto eu dou aqui um foguete, que isto é como gatos e como ratos por aqui dentro. E dito e feito, o foguete para o ar, abria as portas, e aqui nem sequer, chamava-se a Casa da Lata, talvez por causa disso, que eu não sei, que aquilo era, nem sequer sem tinha, era palancas, tábuas, e depois vinha eles todos, aquela canalha mais nova, era em pé por cima daquelas palancas, tudo, para chegar mais depressa lá à frente. E hoje vais à Ribeirinha, aquilo é um luz. Olha, eu não sei porque eu já não vão lá desde 2001. Eu sei com a dança, e esta dança foi dirigida lá, porque o mestre era da Ribeirinha, que era o Mateus Merenda, e ele pediu, se não se importasse, levasse a dança para a Casa do Povo da Ribeirinha. Nessa altura, quem era o presidente da Casa do Povo era João Luís, mas eu acho que era João Luís, e pronto. O rapaz era o mestre, tinha aquele gosto, fomos, porque a gente em princípio, eu era de Biscoitos, o Luciano Coelho era de Biscoitos, e a gente estava com a ideia de levar para a Casa do Povo dos Biscoitos, mas pronto, o rapaz pediu, a gente foi, eu até falei lá, a gente foram lá recebidos, que não havia parte nenhuma do mundo da gente ter ser recebidos como for. Aquilo foi um passeio, e da maneira que aquela gente andou com a gente, foi uma maravilha. Mas os tempos mudam, que é como aqui que estou a dizer, o que a gente sentia mesmo uma alegria e a dançar aquelas irmandades. Porquê? A irmandade era só gente, a bem dizer, da ilha, estás a compreender? E gente que era lá
ramo grande e coisa. E o ramo grande então para danças sempre foi. Sempre foi bom, não é? Sempre foi, sempre foi. E já saía lá nas danças na terceira antes de vir para aqui? Rapaz, olha, a primeira dança que assim foi numa dança de espada e por isso talvez foi o que me inclinou mais para a dança de espada. Então era bem novinho nessa altura? Eu tinha 10 anos, foi em 1970 ou 69, mas eu penso que foi em 1970. E 70. Uma dança escrita logo por um homem Porto Judeu, que não era cantador e escrevia uma dança muito bem, que era um senhor José Canizo, o apelido era Canizo. Esse homem casou com uma rapariga, uma mulher dos Scouts, e eu até conhecia a mulher, e é que escreveu essa dança. O assunto desta dança era o filho abandonado. Houve muitos filhos abandonados, muitos filhos próprios, cada um escreve, mas se fores ver, já está muito diferente. E eu era novinho, e então tinha um outro rapaz que também era, ainda hoje somos amigos, a gente, pequeninos, vinha a dançar no par de trás. Mas ele dançava bem e eu também dançava bem. E então o mestre fazia aquelas passagens, todos passam na frente e ficam um bocadinho a dançar na linha da frente. Ele aguentava a gente mais tempo, a gente a dançar, porque a gente era uns cagadorzinhos pequeninos com 10 anos. Era crianças, não é? Era criança, miudinho, mas a gente dançava bem. E aquilo é que era pular para o ar. E depois aquele pessoal a dar palmas, mais pulos a gente dava ainda. E era assim. E esse, foi escrito, e a cantiga do assunto desta dança, para representar o filho abandonado, até é assim: convosco não há segredo ao povo tão delicado, vamos mostrar o nosso enredo, o filho abandonado. Isto era uma dança que, pronto, saiu muito bem, o povo gostou, e era uma coisa, uma camisa branca, umas calças pretas, um chapéu de papelão enfeiteado, uma coisa que já na altura era uma despesa, mas já se juntavam aqueles mais nobres e que andavam mais caldeados com os mais pobres e davam dinheiro e o diabo quadro e fazer festas, comprar queijo, comprar latas de sardinha e depois fazer ali uns parijozinhos, umas cervejas. Era outra coisa, um outro amor, um outro carinho. Hoje em dia as danças estão a ser feitas e tenho que dizer isto, é a ver qual é o que faz melhor, ele próprio, embora que a dança não tenha assim grande valor, ele próprio vai dizer sou o melhor, eu fui isto, eu sou aquilo, não há dança. Para quê? Ainda, pronto, vou dizer outra coisa, que ainda este ano encontrei lá na ilha duas pessoas que estes senhores foram a joia de Carnaval de setembro. Toda a gente conhece, isso aí pode-se dizer que toda a gente conhece, mas toda a gente daqueles de Carnaval e os que virem, mas quem o vai ver, pá, esta canção não é estranha, esta voz, e tão sentija a voz. Um senhor das Lajes, tive o prazer de o conhecer, falar com ele, estar a beber no mato, numa festa, que até era a festa das Figueiras de Paim. Não era das Figueiras de Paim, que era a mesa até do José Esteves, e eu tinha a liberdade, que aquela família para mim é estar em casa deles, eles estar em minha casa é a mesma coisa de estar. Fui buscar uma garrafa de vinho à cooler e a gente ali a comer e a beber e a falar em danças, mamamos a garrafa de vinho. E eu, quando estou um bocadinho assim mais contente, até disse ao homem, gostei tanto do homem, de ter o prazer, cumprimentei, e depois no fim até disse: eu posso dar um beijo? E ele disse: podes. E eu abracei-me a ele e dei-lhe um beijo na testa. Para mim, conhecer aquele homem, pessoalmente, porque eu era criança, antes de ir para aqui, com estes ditos, ou de 9, 10 anos, quando havia aquele homem, e todos, era a dança do Sr. António Jesus, o irmão, um outro grande elemento, que era o Fernando Jesus, que era irmão, e ele tinha sempre um grupo de vozes e a tocar. Foi dos melhores bailes que se fez lá naquele tempo.
E conheci também outro, que é para a gente ver a obra do destino. Este, vocês conhecem, que é aquele da Califórnia, e se eu não estou enganado, é ali dos lados, perto de São José, ali de coisa, que era do Benfica, da casa do Benfica, e eu acho que era de São José, não tenho a certeza, que era aquele, estão as cantigas deles, eles botarem aí nessa internet, São que é lindas. o João Costa das Fontinhas. São lindas as É só me mudou muito fisicamente, porque eu fiquei surpreendido, será ele e se não será. Ficou mais magrinho ou mais... Não, mais velho, mudou, mais forte. Mais forte. E então também tive a oportunidade, numa tourada, eu nem esqueci qual foi a tourada, fui lá para os lados da praia, lá mais cá para o Belos Jardins, cá para cima, mais para ali. E eu comecei também assim a falar e coisa, e começou-se a juntar, mas aí a gente estava a falar de cantigas de cantadores, umas cantigas de Fial, outras do Chavu, outras do José Fernandes, e pá. E eu conheci este homem. E depois disso começámos sempre a falar, olha, eu embarco para aqui, ele no aeroporto para embarcar, no mesmo voo. Estava no mesmo voo? E disse, bom, a Jamberquente, como é que vais para o Canadá? Eu vou 2 dias ao Canadá, assim, que eu tenho lá parentes, e depois do Canadá vou para a América. Mas ele sabia, conhecia o José Fernandes e a coisa, e lá no aeroporto, na terceira, ele disse-me, será possível de ver o senhor José Fernandes? E disse, olha, João, estás a falar com a pessoa indicada, porque eu não preciso me informar mais de ninguém, eu levo-te lá direito, que eu vejo frequentemente, assim, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e coisa, e antes de vir para aqui, fui vê-lo, e até também agora como vou lá, e estou aqui, estive aqui 4 meses e meio, e quero ir vê-lo também. Está aqui o meu número de telefone, tu telefonas e vamos lá. Assim foi, ele telefonou-me, veio ter aqui, esteve aqui dentro em minha casa, Sua casa? um ator daqueles, um grande prazer que tive De eu vir aqui. de eu conhecer, e ainda por cima vir à minha casa, e ele ali que mata a minha mulher, e disse, Pedro, o meu gosto que eu tenho de banho, quando for já à terceira, eu quero que vais à minha casa. Eu sou uma pessoa que faço amigos, eu tenho, houve um senhor que me disse essa conversa e eu fiquei a olhar para ela, porque eu não sou uma pessoa que tem estudo, eu falo da maneira que venha à cabeça, não estou a estudar, foi o reclamo da dança. E esse senhor é de Continente, e esse senhor disse-me a mim, vi-me a primeira vez, que a gente estava na mesma casa, até em casa de Esteves, que ele é tio de Esteves, e a gente a falar, e ele disse-me, pá, gostei muito de ti, e tu és um homem que a gente gosta de estar em convívio contigo, mas não és tático. Ele disse-me isso, e eu disse, pá, o que é que esse homem quer dizer com isto? Mas depois eu vinha a memorar e coisa, porque a pessoa tática vai naquele segmento e coisa, mas eu tanto também vou neste caminho como vir para ali, e é isso que te chama não ser tático. Mas depois eu vou apanhar outra vez e entro no assunto e coisa. O que mais me adoro e tudo, e tem uma maneira de expressar que talvez, olha, é meio espantado, e até por acaso no aeroporto, quando cheguei lá, e fui o último a sair, porque ficou uma mala atrás, e eles ficaram à minha espera, que estavam a ver andar para trás e para a frente, um casal, uma senhora e um senhor, que fazem as revistas às malas. Olha, quando eu me despachei daquela de dar a direção da casa e coisa, para quando essa mala chegasse lá para entrar em contato com a gente, e vem para fora, ela num carrinho e eu num carrinho, que era 4 malas e 2 sacos e coisa. A senhora virou-se para mim e disse, você anda meio estressado, tem que ir para a revista. Eu respeitei, não disse mais nada.
Só que posso pensar o que quiser. Não vou portar mal com ela, porque aquilo é o trabalho deles. Vocês pensem dessa maneira de mim, mas eu não sou aquilo que vocês querem. Eu sou aquilo que sou. De qualquer maneira ou mal ou bem, eu sou aquilo que sou. E eles estão ali para fazer aquele trabalho. Desconfiarem de mim, aceitei, e até já nem sequer festejaram. Porque a gente virem a classe de pessoa. Ela, e aquilo nem sequer festejar. Aquilo era só meter a mão, que aquilo que festejar, aquilo é tirar tudo para fora e ver aquilo tudo a miúdo. E era só para tem tabaco? Não. Tem bebida? Não. E eu passava a mão na tinha, a última já nem sequer. Portanto, é o trabalho que eles têm que fazer, e até eu acho que eles têm que fazer é mais, não é só, porque a aparência às vezes não é tudo. Exatamente, mas eles sabem e fizeram o seu trabalho, e é isso, e a gente temos que respeitar, e eu gosto muito de andar na lei, e quem anda na lei tem o caminho aberto, o caminho que Deus fez à gente para seguir. É só nada. Palavras bonitas. E agora, como é a época de Natal, tem assim cumprimentos para dar à sua família e amigos? A época de Natal é o que, olha, é como tu ou não gosta da época de Natal? Quem não gostar da época de Natal não tenha fé em Deus. Okay. E quem não tem fé em Deus, e infelizmente conheço alguns, isto para mim era pessoas que nem sequer deviam ter nascido, mas o mundo há tudo. E pronto, porque a pessoa pensa que não há Deus. Agora vamos ver, Deus, e está na Bíblia, Deus formou o mundo, Deus formou o homem, Deus formou toda a casa de animais, e até a última coisa que Deus formou foi a mulher, e foi a coisa melhor que... A mais maravilha do mundo. Eu não era nada sem mulher, posso ficar sabendo. E então tive sorte com a minha. Estás a rir? Vocês podem se rir. E aquele que pensa que não há Deus, posso rir? Aquele que pensa que não há Deus é um homem que anda à deriva neste mundo. Só vai pensar em Deus quando tem uma doença, quando é que está mal. É verdade. E portanto, eu já te digo também, eu sou católico, mas infelizmente não sou praticante, porque há uma coisa, não sou, o meu inglês é muito fraco, até não se quer falar inglês, e tenho a igreja aqui, e até por acaso está sempre cheia, não sei como essa igreja se dá. É verdade, tem aqui uma igreja ao pé da sua porta. Mas pronto, um gajo vai para ali, o padre está a falar inglês, um gajo está a abrir a boca, às vezes nessas missas assim, vou a funerais e coisa, e seja em inglês, eles estão a rezar em inglês, eu estou a rezar em português, estás a compreender? Pronto, mas aqui está, cada um é como é, cada um é aquilo que é, cada um tem a sua seita, mas a todos desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita sorte, saúde e paz. Que se houvesse isto, o mundo não estava como está para aí para nos levar. E é isto que eu tenho a dizer, e a ti quero-te agradecer por teres vindo à minha casa, e quando quiseres vir, sempre às ordens. Tem mais de danças e tem mais cantorias, então cantigas, e tem aí cantigas que é de abrir o chão, quase todas de José Fernandes. E quando um dia que vi aí a minha casa, mas já então a gente combina, vem a tua mulher, que está aqui também, e depois tua sogra, gosto muito de tua sogra, e conheci teu sogro antes de tu até conheceres a tua mulher. Tive a sorte de trabalhar com gente daquela maneira, porque ele é muito mais velho que eu tenho 65, tem para estar com... 78, quantos anos é a diferença? 65 para 78, 13 anos, maybe? 13 anos. Naquela altura é um bocadinho de diferença.
Mas teu sogro era forte, teu pai Por era... exemplo, tu tinhas 10 ou tinha Eu 23? comecei a trabalhar nos laticínios com 13 anos e ele já estava lá a trabalhar. Então se eu tinha 13, ele já tinha 20 tal. 23, Era um já era um homem já maduro. Portanto, e depois já a gente até na hora de longe, que era meia hora, a gente comia depressa e havia ali 2 ou 3 que gostavam de jogar a sueca e ele é um deles. Ele é um deles de... Eu nunca vi meu pai. Eu acho que naquele tempo ele jogava. Jogava. E a gente jogava a sueca e tudo. E então eu sempre fui respeitado por mais velhos. Isto só para mim é uma riqueza. Porque naquele tempo não era muito fácil os mais velhos passar cartão aos mais novos. Mas eu tinha, pronto, é tal coisa, eu andava na lei, não falava mal de ninguém, não fazia mal, eles gostavam de mim e aceitavam. Porque é assim, o meu irmão era mais velho que eu, 10 anos, ele como me via na rua às 5 horas da tarde, que lhe era pontapés no cu, vai para casa, para depois andarem à vontade e roubar galinhas e fazer mal a... até mesmo isso era assim, uma vez ias roubar a tua mãe, uma vez ele vinha roubar a mãe dele, outra vez era outro. Hoje em dia, há lá patos e galinhas para aquele caminho e Ninguém faz cá. Naquele tempo não há patos nem patas, mas é a meia-noite andando com a mim ali nas 4 Ribeiras, na praia havia um gol que era. Isso é. Haveria um gol muito famoso na praia, andava sempre lá na praia. Bate zero com o novo Futurino. O Futurino, não é? Futurino Messi. Mas esse gol deve ter morrido ou alguém. Já não existe? Ou alguém apanhou-lhe como eu. Não, Ok. não existe. Não Mas existe. aquilo, pronto, é como eu já disse, e a nossa ilha está com uma maravilha. Aconselho todos que aquilo, ainda hoje sei, e tem muita gente que veio para aqui e está aqui há 15, 20 anos e não vai lá. Aquilo é uma maravilha, ver agora, ver aquilo que era e ver aquilo que é agora. É o mundo, ali já se transformou-se o mundo da maneira que o mundo subiu. Subiu de uma maneira e se cheia de outra. Paciência, é isso. Tá bom. Muito Ok. bom. Agradeço-te mais uma Ok. vez. E agora, para todos, em geral, meus parentes, parentes assim chegados, que era tios, tias, isso já andou tudo e paciência. Que Mas estejam ainda tem marido. parentes? Mas tem parentes, primos, que há esses há anos que já não os vejo e são vivos. Desejo a eles um Feliz Natal, saúde, paz e alegria e chegada assim mais para mim, ela sabe já o que é que eu estou a significar, que é a minha madrinha e meu padrinho que estão na Califórnia ali de Roda de São José e para ela minha querida, um beijo e um abraço e para o padrinho e saúde para vocês e muita sorte na vida. Ok. Olá, boa tarde. A senhora como é que está Boa hoje? tarde, graças a Deus estou bem. Estou bem, está bem. E a senhora então é natural de onde é? Eu sou natural de Corpo Santo, de Angra do Heroísmo, E já vive no da Canadá? freguesia da Conceição. Já estou aqui no Canadá há 51 anos. Ok. E gosta desse país, não? Gosto, Imenso. claro. Exatamente. Ok. E a senhora, agora que é época de Natal, a senhora quer mandar cumprimentos para a sua família e amigos? Sim, com certeza. Queria desejar um Feliz Natal, um ano novo muito próspero, com muita saúde, primeiro de tudo, muita paz de Deus, tudo bom na vida, para os nossos amigos lá na Terceira, para a família também que está na Califórnia e para todo o mundo. Ok. Que Nosso Senhor traga muita paz para todos. Posso dizer na Terceira família, temos lá família. Yeah. A gente já sabe, para meter escamas. Temos muitos amigos na Terceira sim. que são como família, a São família como- Esteves, a família Costa, muitos, São para São amigos de coração, não muitos amigos, é família para nós. é? Para si significa família. Exatamente. Ok, olha, prazer em falar consigo e com o seu marido e quero já fazer também um Feliz Natal, saúde, paz e amor e um Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Igualmente para si e para a sua família. Muito obrigada. Obrigada.
de saúde e punhados de alegria, e um sorriso porque nunca é demais, para gozarmos todos juntos neste dia, com a magia que houve noutros carnavais. O nosso grupo veio dar a volta à ilha, com um sorriso e beijos para dar. Digam-me lá se não há uma maravilha